Olá, este vídeo falará sobre a escola jônica, na qual seus filósofos tentavam explicar a natureza da matéria. Mas além disso, será falado também nesse trabalho sobre os principais filósofos dessa escola e os seus pensamentos, o foco dela, o contexto histórico em que a escola jônica se situava. Iremos mostrar também que a escola jônica não foi a única escola existente na Idade Antiga e, para finalizar, suas curiosidades. A seguir, iremos nos adentrar no tema do surgimento da escola jônica. A escola jônica surgiu no século VI a.C., na cidade de Mileto, na Jônia, que atualmente é a Turquia. Essa escola foi fundada por Tales de Mileto, um dos filósofos mais importantes dela, que nasceu no mesmo lugar em que ela foi criada. Além do Tales, outros dois filósofos que habitavam na cidade de Mileto eram Anaximandro e Anaxímenes. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais quanto aos filósofos e seus pensamentos. O foco principal dos pensadores da escola jônica era procurar explicações sobre a origem do universo. Mas, antes de se aprofundar nesse assunto, o motivo pelo qual eles procuravam essas respostas é devido ao fato de que as explicações míticas que até então eles ouviam não os satisfaziam mais, porque elas fugiam totalmente do raciocínio lógico e da compreensão humana. Apelavam muito para o lado sobrenatural. Então, eles buscaram compreender melhor a natureza, entender como ela realmente funciona. Assim, eles formaram teorias sobre a origem do universo. Isso deu origem à cosmologia, que hoje é um ramo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. As teorias desses pensadores eram bem semelhantes. Elas se diferenciavam apenas no que eles chamam de arque, que no caso é o princípio primordial, é o que deu origem ao universo. Para eles havia um elemento único que originava tudo, e como consequência disso, eles defendiam a pluralidade dos elementos e dos seres. Então podemos concluir que esses filósofos, ao mesmo tempo que tinham uma concepção unitária, tinham uma concepção pluralista do universo. Meu nome é Alana e irei falar sobre os principais filósofos da escola jônica e seus pensamentos. A escola jônica era formada pelos filósofos pré-socráticos, ou seja, que antecedem a Sócrates, embora muitos viveram na mesma época que ele. Porém, os pré-socráticos estudavam a natureza, enquanto Sócrates estudava o ser humano, questões humanas, seus valores e verdades. Vale lembrar que os filósofos pré-socráticos se referiam à fonte, à origem e à raiz de todas as coisas do universo como o arquê. A physis, que em grego significa fazer nascer, brotar, crescer e produzir, eles se referiam à natureza. Por esse fato, eles também eram chamados de filósofos da physis, ou seja, filósofos da natureza. Logos, que é a razão, e a leis que comandam o universo de cosmo, daí vem o nome cosmologia. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a romper com a explicação mitológica, que consistia em histórias fantasiosas. Eles também se preocupavam em explicar o princípio da natureza, a physis, de forma lógica, ou seja, utilizando a razão, o logos. Porém, eles também se preocupavam em explicar o princípio da ordem do mundo, as leis gerais que regem o mundo físico, chamada cosmologia, e encontrar um elemento primordial para a existência da vida, a arquê. Esses principais filósofos foram Tales de Mileto, que era matemático e astrônomo, e considerado o primeiro filósofo por Aristóteles, pois foi ele que deu origem à utilização da razão para explicar o universo, sua origem e tudo o que nele existe, e que defendia a ideia de que o princípio de todo o universo era a água. Anaximandro de Mileto, discípulo sucessor de Tales, que acreditava que o princípio de tudo, arquê, era o infinito, o indeterminado, não sendo algo da natureza, e sim algo abstrato, chamado apeiron. Anaximenes de Mileto,
Ele basicamente juntou o pensamento de Tales e de Anaximandro, ou seja, o meio termo da água e do aperon, e chegou à conclusão de que o ar era arquê, porém o ar não era palpável como a água, e nem determinado como o aperon, mas era infinito e ilimitado, estava presente em tudo, transpassava tudo, e soprava o movimento de todos os seres. Ele acreditava que, através da rarefação e da condensação, o ar formava todas as coisas que existem. Heráclito de Éfeso acreditava que o fogo dominava o movimento dos seres e era responsável pela constante transformação. Dizia que tudo foi feito pelo fogo e tudo se dissipará pelo fogo. Segundo ele, tudo que existe está sempre em constante mudança ou transformação, sempre em movimento, sempre em evolução. Daí veio uma de suas frases: tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. Meu nome é Laiane Oliveira de Almeida e eu vou falar sobre as curiosidades da Escola Jônica. A Escola Jônica é da era pré-socrática situada na costa da Ásia Menor, na região da Jônia, onde hoje fica a Turquia. Embora a Jônia tenha sido o centro da filosofia ocidental, tinham pontos tão divergentes que não se pode dizer que tenham pertencido. Os filósofos recebiam como sobrenome a cidade a qual pertenciam, e a Escola Jônica recebe esse nome por se referir a filósofos nascidos na Jônia. A antiga biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Esta famosa biblioteca continha praticamente todo o saber da antiguidade. Seu lema era: adquirir um exemplar de cada manuscrito existente na face da Terra. Havia muito conteúdo sobre o mundo antigo. Fatos históricos que, se ainda existissem, seriam fundamentais nos tempos de hoje, mas infelizmente foi destruída. Em termos mais objetivos, o mais provável é que a biblioteca tenha sucumbido a vários incêndios e muitos deles foram apontados como os que causaram a destruição da biblioteca, que teve de todo modo sobreviveu por mais de 10 séculos. Agora, para você entender mais sobre a escola jônica, eu vou te apresentar o contexto histórico em que ela surgiu, o qual se coincide com o surgimento da filosofia antiga. A Jônia, no século 7 a.C., é o local onde nasceram as primeiras tentativas, plenamente racionais, de descrição e explicação da natureza do mundo. A filosofia antiga surge com a substituição do saber mítico ao da razão, e isso ocorreu com o surgimento da polis grega, a cidade-estado. Essa nova organização grega foi fundamental para a desmitificação do mundo através da razão, e com isso, as reflexões dos filósofos. Assim, nasce a necessidade de encontrar explicações cada vez melhores para todas as coisas. A crença vai dando lugar à argumentação, a capacidade de convencer e dar explicações baseadas na razão, o logos. O logos é identificado como uma fala objetiva, clara e ordenada. Assim, o pensamento grego foi abandonando a crença, consciência mítica, para assumir o que faz sentido, o que possui uma lógica, o que é capaz de ser explicado pelo ser humano, consciência filosófica. A desmitificação surgiu aos poucos, por uma série de fatores que conduziram à relativização do pensamento e à busca de melhores explicações sobre a realidade. Dentre esses fatores, podemos citar a diversidade cultural no comércio. Por conta de sua construção e localização geográfica, a sociedade grega tornou-se um importante centro de comércio e uma potência marítima. Isso fez com que os gregos tivessem contatos com outras culturas. O contato com essa diversidade fez com que eles, a partir da descrença e relativização das culturas alheias, acabassem por relativizar a sua própria. O surgimento da escrita alfabética. O alfabeto foi uma importante tecnologia da época. A escrita, através de ideogramas e símbolos, está ancorada em ideias que fazem parte da cultura e do inconsciente coletivo. Já a escrita alfabética exige um grau de abstração maior por estar relacionado com os fonemas. É perceber que as palavras são construídas por sons, que podem ser codificados e reproduzidos. Assim, eles abandonam a aura mítica presente nos ideogramas. A invenção do calendário. Outro importante fator para a desmitificação da realidade é o do calendário. Seu uso faz-se perceber a regularidade de alguns eventos da natureza,
como as estações do ano. A organização gerada pela percepção dessa regularidade retira dos deuses a responsabilidade de controlar o clima, que passa a estar relacionada à capacidade dos matemáticos e astrônomos em fazer previsões baseadas em cálculos. O surgimento da vida pública, a política. Com o desenvolvimento da polis, há uma intensificação à vida pública. Mais habitantes dividem um mesmo espaço público, e com isso, muitas atenções se voltam para a organização desse espaço. As interações entre as pessoas fazem com que a relação com os deuses e divindades seja relegada a um segundo plano. Por fim, o surgimento da razão. A população grega passou a necessitar de explicações melhores, que estivessem em conformidade com seu grau de abstração e desmitificação. Com isso, o cidadão grego que, segundo a tradição, não deveria trabalhar, pois o trabalho era entendido como uma atividade menor, responsabilidade de escravos e estrangeiros, dedicou-se ao ócio contemplativo. Contemplou a natureza e buscou estabelecer relações de causalidade, causa e efeito, o que causa o quê, e ordenação. A natureza, antes entendida como caos, agora encontrava-se ordenada pela razão humana. Dessa forma, surgiam os primeiros filósofos na cidade de Mileto, os quais depois seriam chamados de pré-socráticos.